introdução, o porquê ela está surgindo agora, nesse exato momento, quais são algumas referências científicas e alguns conceitos, o que é a linguagem de luz, tipos de manifestação e origens, os benefícios e os efeitos dessa linguagem e como que ela se ativa, né? Como que isso se dá. Então, a linguagem de luz, também chamada de códigos de luz, Star Language, Light Language, é uma linguagem universal, linguagem da alma, linguagem do coração, linguagem sagrada, Irdim, linguagem cósmica. Em seu sentido mais puro, a linguagem de luz é uma transmissão de informação e amor universal. Uma comunicação de alta frequência que diz muito mais do que apenas palavras e símbolos. É um caminho para a gente se comunicar e se expressar, né? A expressar a essência da alma supraconsciente, que está conectada diretamente com a fonte. Uma comunicação ancestral que é inerente a todos nós, né, a todos os seres, e que atua num nível quântico, interagindo diretamente com o nosso sistema físico, mental, emocional, espiritual, energético. É uma frequência multidimensional de alta vibração que contém os códigos universais da criação. Compreendida por muitas raças e seres e inerente a todos nós, expressa a essência da alma conectada à fonte. Interage diretamente com o nosso corpo físico e sutil, né, com todos eles. É uma linguagem ancestral não linear e cognitiva, não é cognitiva, ou seja, a gente não entende ela com a mente, né? E ela é transmitida, ela pode ser transmitida através da voz, cantos, da escrita, gráficos e também através de gesticulações. É a linguagem do coração, né? Eu costumo dizer que traz a medicina que cada alma necessita, até por ela ser multidimensional. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. E por que ela está surgindo agora, né? Assim, ela já, na verdade, tem bastante gente que canaliza já há muitos anos, desde 2011, 2012, até para trás. Eu já pesquisei pessoas que já falam isso, bom, isso aí desde da época lá do Pentecostes, né? Mas por que agora ela está crescendo, né? Na pandemia a gente teve aí um despertar em massa que proporcionou a elevação de consciência, né, do coletivo pela busca do autoconhecimento, uma maior conexão direta com a fonte, né? Muitos passaram não tão bem por esse período, né? Porque não tinham aí um caminho de autoconhecimento desenvolvido. Muita gente despertou para a saúde mental, emocional nessa pandemia, né? E com isso também essas novas ferramentas e tecnologias de cura estão se tornando cada vez mais disponíveis, né? A quantidade de pessoas que começaram a ativar a sua própria linguagem de luz principalmente a transmitir publicamente cresceu exponencialmente, principalmente na América Latina, né? Esse tema já é um pouco mais desenvolvido em inglês, né? Então, se a gente procurar por Light Language, você vai encontrar uma infinidade aí de informações sobre isso. E o que eu acredito muito é que essas novas ferramentas, elas estão surgindo agora para auxiliar nesse nosso estado vibracional e ampliação da consciência da humanidade como um todo, né? Conforme a gente vai abraçando quem a gente é na forma humana, a gente interage, a gente integra melhor quem somos nós nessa forma universal, que é una e atemporal, elevando a nossa frequência e emanamos para um novo potencial para o todo, né? Então, é muito daquilo, quando a gente trabalha o nosso interior, automaticamente a gente já está ajudando as pessoas que estão ao nosso redor e ao planeta também, né? E isso é a transição planetária, né? Que acontece e ocorre através de cada um de nós. Se cada um de nós fizesse o trabalho que tem que fazer interno, o mundo estaria bem diferente, né? Então, aqui eu trago agora alguns conceitos mais científicos sobre o que vocês podem pesquisar, inclusive esses termos no Google, depois, se quem quiser se aprofundar, né? A xenoglossia, ela é o fenômeno de falar ou escrever um idioma estrangeiro, né? Que é estranho ao falante, mas é conhecido por outros. Então, isso aqui, um exemplo disso é, por exemplo, a doutrina espírita, né? Ela fala ou escreve um idioma estrangeiro que às vezes a pessoa não sabe, mas ela está aí recebendo
isso daí. A glossolalia religiosa também, é o ato de se manifestar em línguas, né? Quando em transe religioso, como no relato do dia de Pentecostes, onde houve a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos na forma de línguas de fogo. E a glossolalia psicopatológica, né? Sempre tem que ter aí uma parte que leva para o patológico, não tem jeito, que é o distúrbio de linguagem observado em certos doentes mentais que creem inventar uma linguagem nova. As glossolalias religiosas, elas não se referem apenas à mística cristã. Há também alguns relatos dessa prática, por exemplo, em rituais indígenas, do candomblé, né? Então, o que antes era associado exclusivamente a certas religiões e rituais vem se abrindo para um outro público que às vezes nem está em contato com nenhuma religião ou não participou de nenhum ritual, né? Como está sendo ativado como um dom natural, né? Em muitos indivíduos e às vezes até de forma espontânea. Por isso, às vezes a pessoa tem a linguagem de luz, fala, mas ela não acredita nela mesma, ela não entende o que é, ou ela nunca ouviu falar sobre isso, né? Mas é algo que vem inerente ao ser. Aqui eu acho muito interessante, né, como expor um pouco melhor a diferença da linguagem de luz, de todos esses conceitos, comparar a linguagem de luz com falar em línguas, que é a língua dos anjos, por exemplo, é o equivalente a comparar a dança moderna com o balé. A dança moderna tem as suas origens no balé, alguns movimentos são semelhantes, enquanto outros são bastante diferentes, mas ambos são dançantes. Essa é uma frase da Jamie Price, que é também uma das referências mundiais aí em linguagem de luz. Aqui eu trago algumas pesquisas relacionadas a esse tema, né? Os pesquisadores da Universidade da Pensilvânia descobriram que quando o indivíduo produz um discurso glossolálico, né, o lobo frontal, né, que é essa parte aqui do nosso cérebro, que controla o comportamento, ele se aquieta. Já as regiões envolvidas na manutenção de autoconsciência seguem ativas, né? Também se observa que os participantes dessa pesquisa, eles não estavam num transe cego e também não ficou claro qual é a região que estava impulsionando o comportamento, né? Então aqui a gente pode ver essas zonas mais ativas aqui, né, do lobo frontal, que se ativa numa oração em inglês, né, mas se aquieta durante o falar em línguas, a glossolalia, né, o que traz aí para a gente bastante evidência de que cada vez mais começam a surgir comunicações transpessoais, né, dessa comunicação com a fonte, que é autocontrolada, não é uma coisa involuntária, não é que a pessoa está recebendo ali uma entidade ou algo, é algo que vem de dentro dela, ela é autocontrolada, mas ela, ao mesmo tempo, não controla o que ela está falando, né? Então, ela está sentindo aquela frequência e deixando o espírito se expressar. Então, reforçando, né, Códigos Universais de Linguagem de Luz é uma comunicação multidimensional de alta vibração, entendida a todos no nível da alma, que cria um campo vibracional para que cada alma se abra ao seu próprio potencial de cura, tornando-se uma ferramenta significativa de ampliação de consciência, de cura física, emocional e espiritual e mental. Ela se dá através de uma postura mental de sintonia com essa energia universal, né? Então, meditações, momentos, estados de expansão de consciência, ela é ativada e emana desde o cardíaco, dessa conexão com o coração. Ela acontece de forma espontânea, consciente e autocontrolada, como eu falei agora há pouco, respeitando também o livre-arbítrio de cada um. Então, não é que você está no meio da rua e de repente você vai começar a receber frequências. Tem o seu livre-arbítrio aí que é bem importante de se abrir. Ela transmite pacotes codificados, né, por ser multidimensional, ela tem muitas camadas de informações condensadas em sons, símbolos e movimento. Também pode ser transmitida e recebida por transferência telepática direta, sem a necessidade de ouvir ou de ver, né? Então, é uma informação que é recebida que é muito mais do que é visível ou audível. Ela é composta de instruções invisíveis e inaudíveis que mudam a nossa vibração. Aqui, correlacionando um pouco também com a geometria sagrada, ela contém os códigos da criação, né, que estimulam
a nossa habilidade de sentir o amor divino. Ela informa e eleva a sua vibração a uma frequência maior. Ela opera junto à fonte criadora, onde o eu superior utiliza as codificações dos nossos corpos sutis para a cura e aprendizagem evolutiva, conforme for apropriado para cada momento. É como a gente sente, a gente absorve a informação ao invés de interpretá-la. Então, o que acontece, né? A gente começa a escolher as nossas experiências de vida ao invés de apenas permitir que circunstâncias externas ditem nosso estado vibracional. A linguagem de luz ela é uma ferramenta que ela te ajuda a se conectar melhor com você mesma, com o seu próprio ser, escutar a sua inteligência interior, né? Então, você passa a receber mais informação, mais códigos, mais insights, ampliando a nossa intuição, né? Trazendo mais a nossa sabedoria interna, né, do nosso eu superior, mais conhecimento. E por ser uma frequência multidimensional, né, ela é uma frequência atemporal, com muitas camadas de informação. É possível acelerar uma nova informação a entrar em contato com a mesma. É possível acessar uma nova informação a entrar em contato com a mesma transmissão, ou seja, cada transmissão, principalmente quando eu faço em grupo, cada pessoa recebe ou sente a frequência de uma determinada maneira, de acordo com o seu próprio estado de consciência e abertura, né? Então, seguindo essa guiança do próprio eu superior, então é uma transmissão alquímica que fala direto com a alma, relembrando a cada alma, quem ela é, aonde ela está, né? Então, a cada vez que você pode escutar, inclusive, o mesmo áudio, cada vez que você escutar, pode ser que você receba um pacote diferente de informação. Eu costumo trazer aqui bastante um exemplo, né, que eu sempre falo para traduzir de uma forma mais linear, talvez, o que é a linguagem de luz. Quando você coloca no Google a palavra amor, né, vem vários links do que é a palavra amor. Cada link traz um pacote de informação, uma forma de explicar o que é o amor, né, em quantidade e intensidades diferentes. Então, quando você está recebendo uma transmissão ou transmitindo a linguagem de luz, você está transmitindo pacotes de informação, aonde o receptor vai é, escolher qual é o link que vai entrar, né? E aí quem faz essa escolha é a alma, o eu superior da própria pessoa, para ver o que é o mais adequado, ideal na quantidade e intensidade daquele momento, daquele tema que ela está trabalhando, da intenção, naquele momento, do nível de consciência que ela está naquele momento. Aqui eu trago um pouco da origem, né, que todo mundo pergunta, mas é arturiano, é pleiadiano, de onde é essa linguagem? Porque agora tem muita informação e desinformação na internet e aí acaba confundindo. Eu trago aqui realmente um pouco o que eu acredito, do que eu sinto e de acordo com a minha experiência e meus estudos, tá? Então, é importante, novamente, reforço para que você sinta no seu coração o que é verdadeiro para você de tudo isso, tá? Muitos acreditam que canalizam a linguagem de luz dos seres dos reinos estelares ou de dimensões elevadas, mestres ascensionados, anjos, arcanjos, enquanto outros dizem que essa comunicação vem do seu próprio eu superior, né? Alguns acreditam que é de ambos, inclusive, tá? Então pode ser uma comunicação mais angelical, uma comunicação ancestral, né? Desde os nossos ancestrais que já estiveram na Terra, inclusive até uma ancestralidade que a gente não tem conhecimento na história, né, dos reinos estelares e do reino elemental. Dentro da minha experiência, o que eu sempre falo, né, e eu reforço muito isso, é que a gente está num período que a gente tem que ser cada vez mais autorresponsável daquilo que a gente faz, daquilo que a gente transmite, né? Então, para mim, seria muito mais fácil falar, não, isso daqui é uma linguagem pleiadiana, é uma mensagem do Arcanjo Miguel. Eu estou tirando a minha responsabilidade daquilo que eu aqui, como também um ser divino, estou transmitindo. Então, quando a gente entra em contato com o nosso eu superior, a gente sutiliza, né, a nossa conexão e se eleva e transcende, amplia a nossa consciência, a gente vai para outros níveis dessa mesma nossa consciência. Então, é como se
entra em sintonia com o seu ser divino, você expande, se eleva, e aí você pode ter acesso a essas outras dimensões. Então, o que eu sinto é que quando a gente está em contato com isso, transmitindo a linguagem de luz, você acessa. Pode ser que lá em cima, né, nessas outras dimensões, você está acessando um ser angelical, um pleiadiano, um arcturiano, um ser estelar, está trocando uma ideia com eles lá nesse espaço de não tempo, né, nesse nível de consciência, só que ele passa pelo seu canal aqui, né? Então é como se você realmente se torna um canal dessa comunicação para transmitir isso aqui, mas isso não tira que também é você no seu eu superior, no seu outro nível de consciência, ou um fractal seu nesses reinos, trazendo e comunicando essa frequência nesse aqui e agora. Tá? Então, essa é a minha opinião, é o que eu sinto, que eu acho que é importante pontuar aqui também. Né? A gente tem que ser responsável pelo que se transmite e o que você está acessando. Né? Por isso que eu sempre reforço essa questão da autorresponsabilidade, da gente testar e sentir bem a linguagem de luz para você transmitir ela para fora, para aplicar em outras pessoas, né? Para testar. Você tem a certeza dentro de você primeiro. Você já provou, né? É a mesma coisa dos terapeutas, né? Ele não pode levar você aonde ele não chegou. Então, é um pouco por aí. É uma ferramenta, então, significativa de ampliação de consciência que cria um campo vibracional para que cada alma se abra nesse seu próprio potencial, né, de cura, em todos os níveis. Aqui eu trago um pouquinho o que ela traz, um resumo, né, em cada um dos planos, como ela se expressa e se sente, como se expressa e se sente em um trabalho com a linguagem de luz. Dentro do mundo, nosso corpo físico, né, traz uma sensação de bem-estar, de alívio de tensões e dores, ativa e descristaliza memórias e energias em nossas células. Dentro do emocional, liberação e mudança nas emoções, né? Ela dá luz a traumas e bloqueios que estão no nosso inconsciente, permitindo-se trabalhar terapeuticamente, né? Com a reprogramação de crenças, quando ela se traz para o consciente, a gente consegue reprogramar. Dentro do plano mental, ela facilita os estados de ampliação de consciência, acesso a informações, insights e saberes desse nosso supraconsciente. E no plano espiritual, promove a conexão com a sua herança cósmica, sua missão de alma, você bate um papo com o seu eu superior, seus guias, ativando o corpo de luz, o DNA, o senso dessa integração cósmica com o todo. Uma coisa muito legal de ressaltar aqui é que quando a linguagem de luz ressoa com o receptor, frequentemente inspira lágrimas, é uma sensação de voltar para casa. Ela pode causar uma estranheza na primeira vez, mas algo soa familiar que você tem vontade de escutar aquilo de novo, né? E se experimenta um profundo senso de saber, um desejo de querer saber mais. É como se a alma reconhece e fala: opa, isso aqui me interessa, isso aqui está falando a minha língua. E a nossa mente fica doida porque fala: meu Deus, o que é isso? Não estou entendendo nada. Né? Então, essa parte é muito legal. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos, né, de códigos e linguagens de luz que eu chamo de códigos universais, porque ela também se expressa através de alguns códigos, não é para todo mundo, enfim, pode ser para todos, mas às vezes uma pessoa vai se expressar mais só através da dança, dos gestos, outras mais forte vai ser o código, e isso é um processo muito individual, né? Então, os códigos universais que eu trago, tem códigos que são de uso pessoal, por exemplo, às vezes eu faço uma sessão, a gente vai ver, vem um código para aquela pessoa e foi canalizado em sintonia com o campo energético dela. Tem alguns códigos que veio já em sessão, mas que eu sinto que são universais, que podem também auxiliar muitas outras pessoas, não só o código escrito, como o que eu trago cantado e falado, né? E isso eu faço no envio de reiki, que às vezes faço envio de reiki gratuito, e algumas pessoas se inscreveram para esse envio, e eu trago também a linguagem de luz. E a linguagem de luz, ela é universal, normalmente, né? Quando eu faço para grupo, que não tem uma intenção específica.
Tem portais energéticos, como esse desenho aqui que está aqui, né? Isso daqui foi canalizado até lá no lugar sagrado que tem em Glastonbury, em 2018, que potencializa, tem gráficos de ativação, de cura. Eu tive a oportunidade de atender uma pessoa que estava na UTI com Covid, estava para ser entubada, enfim. Foi muito interessante, assim, o desenho, a forma como se expressou a energia junto com a linguagem. Você vai ver que ela vai se adequando, às vezes, vai se adequando ao campo e ao que a pessoa está precisando naquele momento, né? Também pode ser para ambientes, como proteção de ambientes, limpeza, para projetos, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, esse daqui é um outro exemplo de como pode chegar, de como chegou para mim, né? Eu busquei colocar aqui nessa apresentação alguns exemplos, incluso das primeiras. Esses daqui foram os primeiros, como se fosse uma abertura, né? Os exercícios que eu fazia abrindo, foi abrindo e foi aprimorando. É como se vai treinando o canal, né? Como ir para para ginástica mesmo, né? E aí você vai fazendo, na primeira semana sai uma coisa meio estranha, depois você vai aprimorando, é como se a gente vai treinando esse canal. Aqui mais um exemplo. Aí aqui já trazer um pouco de criatividade, arte, junto com a linguagem de luz, nessa inspiração. Né? Esse daqui já são os códigos pessoais, universais, né? Esse daqui é um código que é de propósito, do coração. Uma coisa que eu não falei para vocês também, muitas vezes para mim chega o código junto com um mantra em linguagem de luz, e isso na mentoria de ativação e iniciação eu vou explicar melhor como é que isso chega e como é que se ativa. Aqui eu tenho alguns exemplos de projetos de marca, né? Essa psicóloga, por exemplo, a gente fez uma sessão, chegou esse símbolo para ela e depois conectou com o nome dela, ela resolveu adotar e colocar aqui. Tem até um depoimento onde ela fala que isso trouxe um senso de aterramento, de identidade, de força. Essa daqui foi para uma pessoa lá de Amsterdã, né? Que ela também trabalha com corpo, mente, coração. A gente fez uma sessão para ela, para essa intenção, que ela queria um código e uma frequência para a integração dela com o projeto dela, para expandir para o mundo, enfim, ela também usa. Aqui eu vou colocar para vocês um exemplo de como acontece no atendimento terapêutico, de escrita e voz. Ayaraksut satri takunisa, anukutsi taruti kanira yulayama, iya tsukuya mikari yashiyatsa, ayota iya makatrudika, i anaksu uraka, i anaksu uyaraka, anaksu yatsina, ayaratu simikarito. Ayaratu krishanik suprainika, su uyinata kriksi punirayanahatsi, arksianatu. Itrayanatsuyanaha ayiraksuyutrika. Bom, aí deu para ter mais ou menos uma ideia. Então, resumindo aqui, eu coloquei todos os benefícios e efeitos que eu pude observar nesses últimos tempos, né? Onde cria esses estados de paz, de bem-estar, ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade, ativando a intuição, ajuda na tomada de decisão, isso trabalhado com outras técnicas terapêuticas, né, também. É uma ferramenta muito potente de integração das energias entrantes com todas essas explosões solares, as luas, os eclipses. Ela ajuda a gente a aterrar e se conectar com essas energias, ativando o corpo de luz, integração cósmica, compreensão de nós mesmos, né, e sobre o universo. Ajuda a organizar e redirecionar as energias dos corpos físicos e sutis, né, através da geometria sagrada pessoal. Amplia os estados de consciência, ativa a capacidade telepática, abre, né, o nosso potencial de autocura, auxiliando na limpeza de memórias e implantes, na reprogramação de crenças, na harmonização de chakras, reestruturação da nossa frequência individual, ativação e atualização de DNA, liberação de medos e emoções, cura e alívio de dores físicas e ativação dessa nossa inteligência inata. A pergunta de 1 milhão, né? Como se ativa essa linguagem em nós, né? E aqui eu sempre
trago alguns exemplos, né, porque é como se a gente tem que fazer um trabalho interno, né, muito profundo, de verdade, de entrega, de confiança para esse poder que existe dentro de cada um de nós, né? Então, muita terapia, autoconhecimento, não adianta querer falar linguagem de luz sem não ter trabalhado um pouco internamente, traumas de infância, crenças, bloqueios, porque através da liberação, né, dessas memórias, desses traumas, e a gente vai também harmonizando e ampliando a potência dos nossos centros energéticos, dos nossos chakras. Então, isso é muito importante, né? Ela se ativa também em meditação, através da arte, né, essas práticas transpessoais que eu falei, e estar em contato com outras transmissões também ajuda a ativar. É como se a gente se ativasse uns aos outros, né? Então aqui tem até um exemplo muito interessante. Eu tenho uma amiga que é terapeuta, ela queria muito falar a linguagem de luz e ela falou: "Faz uma canalização com a intenção de me abrir para essa linguagem". Eu falo: "Tá bom, vamos tentar". Aí a gente fez e ela não falou, não abriu, não rolou. Na semana seguinte, ela fez um trabalho em grupo online, onde ela guia uma meditação de leitura de chakras, de aura, e uma pessoa que estava no grupo dela começou a desenhar enquanto ela estava fazendo esse trabalho. No final, mostrou esse desenho para ela e ela falou: Uau! Ou seja, a pessoa canalizou um monte de código de luz, não sabia que aquilo era código de luz, né, linguagem de luz, e ela me falou: "Olha, você vai falar com a Camila, porque ela vai te explicar melhor o que que é isso daí". Ou seja, ela não se ativou, porque talvez não era o momento dela, e aí eu acredito muito que impacta. Qual é a sua intenção de ativar a linguagem de luz, né? Se é só para ter um diferencial no seu atendimento, se é no ego, tá na mente, e por ser algo muito da alma e do coração, ela vai se ativar no momento certo, né? Então é muito importante essa abertura de entrega para a alma primeiro, para ir para um segundo passo de, putz, eu quero trabalhar com isso, então eu vou me iniciar nessa, né? Não é um curso que você faz, não é algo que se aprende, é algo que simplesmente desabrocha em você, literalmente, né? Floresce no tempo certo e muitas vezes cada um de uma maneira, né? Tem muitas pessoas que são iniciadas em Reiki, que têm facilidade de acessar essa frequência, que são ativadas espontaneamente também, né? Assim como essa pessoa que estava ali num grupo, espontaneamente foi ativada. Tem outra pessoa que também, numa meditação, começou a canalizar e começou a desenhar. Normalmente, ela começa através do desenho, depois ela traz para a fala, de acordo com o que eu pude observar nesses anos. Então, começa através da escrita, nessa canalização escrita de um desenho intuitivo, mas não é uma regra, né? Tem pessoas que, quando eu faço a sessão individual e eu começo a trazer um canto, já começou a cantar comigo. Outra que a gente fez a sintonização e a pessoa visualizou um símbolo e depois ela trouxe para o papel. Então, assim, são variadas formas de se iniciar aí nessa ferramenta, né, que é a ferramenta da alma. Uma coisa que é importante que eu gosto de pontuar também é a questão da intenção e autorresponsabilidade, né, que eu falei: "Putz, qual que é a sua intenção?", e você ser autorresponsável daquilo que você está buscando e quer transmitir. Tem um outro exemplo, né, que eu sempre uso, que foi como chegou para mim, né, de como ativar tudo isso, porque eu já estava falando e estava recebendo, mas e eu começava a aplicar reiki, e uma pessoa chegou para mim que estava com muita dor de cabeça, e ela falou: "Meu, eu não sei mais o que fazer, a gente não tinha remédio, a gente estava num lugar no meio de uma montanha longe". Eu falei: "Olha, eu posso te aplicar reiki com linguagem de luz, que é o que dá para fazer aqui agora". Ela: "Ai, tá bom". E aí eu fui aplicando, quando eu cheguei na região da cabeça, eu veio uma frequência super forte, e internamente, na minha tela mental, eu vi como se saísse uma fumaça preta da cabeça dela. Eu: "Uau!". E eu perguntei para o meu ser interno: "O que que é isso?". E me veio: "Ah, isso são memórias que ela está liberando". Eu: "Ok". Quando terminou, perguntei: "Oi, e aí, você está bem? Tudo bem?". Ela falou: "Nossa, aconteceu algo muito estranho". Eu falei: "O que aconteceu?". Ela: "Eu vi na minha tela mental saindo uma fumaça preta da minha cabeça". Eu: "Nossa, que legal". Ela assim: "Como assim que legal?". Eu falei: "Porque eu vi a mesma coisa", né. E ela relata que, putz, parece que tirou com a mão, a dor de cabeça passou na mesma hora. Então, para mim, essa foi a forma que chegou para mim, o como trabalhar.
Eu acredito que cada um é um código único como é uma comunicação íntima com o divino, cada um vai entender e sentir a melhor forma de atuar e trabalhar com a sua própria linguagem, com a entrega dessa energia para si, para o mundo e para o planeta, né? E mais uma vez eu reforço, todos nós temos essa frequência única e podemos transmitir, a gente só precisa relembrar como fazer, né? E como está aqui, cada ser vivo é codificado ao nascer com um conjunto específico de códigos de luz que funcionam como a sua frequência pessoal ou herança cósmica. Antes que vocês me perguntem se tem tradução ou não, né? Então, é isso. Muitos canalizadores são conscientes da intenção da mensagem codificada ou partes dela, ou seja, ele sabe, ele consegue entender o que está acontecendo ali, né? Para poder até transmitir o que ele sentiu e viu na transmissão de uma forma linear e racional, né? Mas em ambos os casos, é importante sempre que, por mais que tenha uma tradução, que você mesmo consulte seu interior, porque nada, de novo, nada melhor que a sua própria alma e o seu coração para dizer aquilo que é verdade para você, né? Então, aprender a se sentir, a ler as frequências que você sente no seu corpo, no físico, é muito importante, né? Se te faz bem, se te expande, né? A gente está muito acostumado, principalmente quem inicia no caminho do autoconhecimento, a entrar em estado alterado de consciência, a meditar e fica super sutilizado, mas esquece o corpo, né? Então, estar sutilizado no corpo físico, acho que agora vai ser o próximo passo dos desafios que vem pela frente, que é literalmente iluminar na matéria, né? Sermos humanos divinos, né? Mudar do carvão para o cristalino. Então, e com isso a gente tem que aprender a sentir o nosso corpo, porque às vezes a gente está sentindo uma coisa super boa, mas tem algo no nosso corpo que está ali também querendo falar, né? Então é isso, cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita no seu próprio interior.